Futebolês, oferecimento. Sequipe, solução completa para sua frota. Serviço Chevrolet, é rápido, é fácil, é Chevrolet. Sicredi, aqui não é só dinheiro, é ter com quem contar. Acal Home Center, tudo para sua reforma e construção. Só aqui na Auge Motos, você encontra a Honda dos seus sonhos. Moto é Honda, Honda é Auge. Sanalto e você, a escalação perfeita para seu Chevrolet Zero. Siga @Sanalto Chevrolet e jogue junto. Veda City, paz para toda obra. Olá, minha gente, boa noite pra todo mundo, ótima semana pra gente. Hoje é dia de futebol, numa segunda-feira é isso. A estreia do Vozão na Série A do Campeonato Brasileiro, a gente vai falar sobre isso, né, Flávia? Claro, é assunto do programa de hoje. Boa noite pra você, José, boa noite pra todo mundo que tá acompanhando, mas a gente começa falando da estreia que já aconteceu, tá? Porque talvez nem o mais otimista dos tricolores imaginasse uma estreia tão tranquila do Fortaleza no Brasileirão na Série A. Mas o Fortaleza mostrou força e começou o Campeonato Brasileiro, ó, com o pé direito, hein? Começou com o pé direito. Vitória do Fortaleza, o melhor dos mundos pro time que vinha embaixo. Precisaba demostrar a nós mesmos que, bueno, que somos un time que responde, un time que cuando tem que lutar y está en momentos difíciles se presenta y da la cara, ¿me entiende? Entonces, mas eu fico principalmente con o funcionamento, ¿sí? Con la atitude, con la concentração, principalmente durante todo o tempo, em uma partida brasileirão muito difícil. Esse Brasileirão tem tudo para ser especial, sobretudo por estar recheado de nomes pesados. Dois deles aqui na Arena Castelão. Thiago Silva pelo lado do Fluminense e Davi Luiz pelo lado do Fortaleza. E vale lembrar que os dois, juntos, formaram a dupla de zaga na Copa de 2014 e aqui mesmo no Castelão jogaram pela seleção brasileira. 2-1 para cima da Colômbia, com um golaço do Davi Luiz, que sábado estava no banco de reservas. Entrou no segundo tempo. Thiago Silva, titular e capitão do Flu, logo aos 3 minutos de jogo, já percebeu que teria muito trabalho. Excelente passe do Pikachu para o Marinho servir o Luceiro. Primeiro gol do Brasileirão 2025. Na esquerda, cortou o Fortaleza, a bola para Marinho na grande área, invade pela ponta, tocou para Luceiro! Na grande área para Marinho, passo por elevação, ele com toda a paciência, toda a calma do mundo, vê a passagem do Luceiro, a chegada pelo miolo da grande área de El Gato para mandar para o fundo do gol aberto, Fábio batido, ele só encosta o pé na bola, manda para o fundo da rede. O Fluminense assustou com Cano, mas gol do Fortaleza. Paul bateu o escanteio, aliás, bateu não, né? Que cobrança foi essa? Assistência perfeita para a cabeçada ainda mais perfeita do Tinga, 2-0. Firme e forte, um foguete na cabeçada do capitão, no ângulo, na parte alta do gol do Fábio, que não esboça a reação, a bola vai praticamente na gaveta do goleiro do Fluminense. O Fortaleza soube jogar e ganhar essa estreia. O segundo tempo mostra bem isso, quando basicamente proibiu o Fluminense de qualquer coisa. Levou algum susto, é verdade, mas não teve a vitória ameaçada, não. E Vojvoda ainda promoveu a estreia do recém-chegado Daverson. Son jugadores que van a estar con la gente y que, bueno, que tendrán el apoyo de comisión técnica, el apoyo de sus compañeros, más precisamos también de el rendimiento de cada uno de ellos. Estreia para recolocar o time nos eixos. E amanhã tem mais estreia. Começa a Libertadores. Começar com o pé direito? No Brasileirão já foi. Fortaleza parece que viram a chavinha, né, para estrear no Brasileirão. Renato Manso está aqui para falar justamente sobre isso, porque é um Fortaleza diferente do que a gente vinha vendo nos últimos jogos, que a gente falava da sequência negativa do time de Vojvoda e consegue reagir num momento importantíssimo, que é um jogo de Série A contra um time forte, que é o Fluminense, né? Boa noite para você, Renato. Boa noite, Flavinha. Boa noite, você. É isso, Flávia. Assim, é meio incomum, né, a gente falar do Fortaleza dessa forma
se a gente comparar com aquilo que ele vinha produzindo. A gente tirar o nome do Fortaleza e analisar o mesmo time nos últimos 2 jogos, nos últimos 3 jogos, vai parecer que a gente está falando de times completamente diferentes. E tudo isso já começou logo com 3 minutos de jogo, uma saída errada do Fluminense. O Pikachu foi muito inteligente, dá o passe nas costas do próprio Freis, que erra o passe, e o Fortaleza faz 1-0, já selando que seria um jogo de uma postura diferente. A gente falava aqui repetidamente sobre como o Fortaleza tinha jogado os últimos jogos pela Copa do Nordeste, pelo Campeonato Estadual, e faltou ao Fortaleza estratégia, faltou ao Fortaleza postura diferente. Independente de ganhar ou perder jogos, o Fortaleza vinha desempenhando abaixo. E quando elevou esse nível aí no Campeonato Brasileiro, o Fortaleza conseguiu realmente fazer uma boa partida de imposição física, imposição territorial, dificultando a saída do Fluminense, conseguindo fazer a transição, algo tão marcante desse Vojvoda, né, no comando tricolor, principalmente nas últimas temporadas, e com 20 minutos ele sacramenta praticamente a vitória numa jogada ensaiada de bola parada, um cruzamento do Paul Fernandes e a cabeçada do Tinga, treinado ali um dia antes pelo Gaston Lendo, né, o auxiliar técnico do Vojvoda, e num brasileiro tão equilibrado, tão difícil de ser de ter viradas, o Fortaleza praticamente, como eu disse, sacramentou essa vitória. Daí pra frente foi uma outra estratégia, muda um pouco a rotação do jogo, diminui um pouco a intensidade, obriga o Fluminense a se expor mais, a vir mais pra cima. Tanto é que o Fortaleza termina o jogo com 30% de posse de bola. Por quê? Porque o Fluminense ficou com a bola, mas produziu muito pouco a chegar ao gol ali do João Ricardo, né? Então o Fortaleza realmente conseguiu um resultado extremamente positivo nesse começo de Brasileirão. Daqui a pouco o Renato vai voltar pra gente falar sobre será que estreia hoje no Campeonato Brasileiro. Já, né? Daqui a pouquinho será a estreia, será voltando à elite do futebol brasileiro. Alô, meu amigo torcedor, você que não quer perder nenhuma venda aí do seu negócio, presta atenção aqui no PagBem, que você paga menos para receber mais. Com as maquininhas do PagBem, que você tem taxa zero, não paga aluguel, recebe via Pix, cartão de crédito e débito e pagamento por aproximação. E para não perder nenhuma venda aí do seu negócio, tá? A maquininha ainda sai de graça através do cashback. Além disso, sabe qual é a melhor parte? É que você recebe o dinheiro das suas vendas na hora, inclusive nos feriados e finais de semana. É tudo muito simples e rápido, já vem com o banco completo e grátis, e só o banco que rende mais tem as maquininhas que vendem mais com o PagBem, que o gol é certeiro. Então não perca tempo, peça já sua maquininha e aproveite que o PagBem tem a entrega mais rápida do Brasil. Acesse agora mesmo pagbank.com.br/venda e transforme sua forma de vender. PagBem, que o seu negócio vende mais. A gente faz aquela pausa rapidinha no Futebolês no nosso canal do YouTube agora, mas é o tempo que você se inscreve no canal, se ainda não é inscrito, deixa o joinha e compartilha o link da live que tem mais Futebolês daqui a pouquinho. Quer levar seu negócio ainda mais longe? Então a Sequipe tem o caminhão certo para você. Chegou o novo Volkswagen Delivery Express. Compacto, urbano, com baú de 4,3 metros e o melhor. Ideal para motoristas com carteira B. Isso mesmo, carteira B. É engenharia de caminhão com conforto de automóvel. Revisões a cada 20 mil quilômetros. Novo Delivery Express. O carteira B da Volkswagen. Faça um test drive. Sequipe, solução completa para sua frota. Faça um Sequipe Zap. 3444-4444. Sabe onde você encontra a melhor condição para cuidar do seu carro sem gastar muito? É na garagem de ofertas Chevrolet. Aproveite agora mesmo. Troca de óleo e filtro a partir de 4 vezes de R$ 49,90 sem juros. Pneu Bridgestone Aro 15 a partir de 6 vezes de R$ 113,50 sem juros. Toda a confiança do serviço Chevrolet para você. É rápido, é fácil, é Chevrolet. Acesse chevrolet.com.br. Busque por ofertas de serviços e aproveite. No trânsito, escolha a vida. Começo de ano é tempo de sonhar. Sonhe, mas sonhe junto. E pra virar realidade, tem que ter com quem contar. De jeito maneira, não é só janeiro. É o ano inteiro para que dá certo. Sicredi é seu parceiro. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Vem pro Sicredi. É mais que cartões, crédito, investimentos. É ter com quem contar.
Se você está pensando em comprar seu Chevrolet 0 km com preços e condições imperdíveis, então a Sanauto é o seu destino certo. Na Sanauto você encontra veículos novos e seminovos de qualidade e pode até comprar pela venda direta. Nossa oficina tem profissionais especializados para deixar seu Chevrolet sempre novo. Venha hoje mesmo e descubra por que a Sanauto há 50 anos é a sua melhor escolha. Avenida Barão de Estudar, 1630 Aldeota. Valdir! E esse cheirinho? Isso é cheirinho de obra tranquila, né, seu Denilson? Isso é porque eu usei Vedacity em tudo. Esse é paz pra toda obra, eu recomendo. É craque. Ah, mas o forte dele é a defesa. Protege da umidade, da infiltração. Craque e joga fechadinho. É, dele não passa nada, jogador. Mas nem aquele cafezinho pra nós? Eu já vesti a amarelinha, agora sou do time desse amarelinho aqui. Vedacity, paz pra toda obra. Noite de estreia da Série A para o Ceará. No fechamento dessa primeira rodada, o Alvinegro encara o Bragantino em Bragança Paulista. E um dos trunfos do vovô é um jogador que sabe bem o que é vestir essa camisa pela Série A do Brasileirão. Tá vendo o elenco alvinegro aí reunido? Primeiro dever de casa do fim de semana, palestra sobre arbitragem. O outro dever de casa foi assistir aos jogos da primeira rodada do Brasileirão. Afinal, dos 10 jogos da primeira rodada, 9 aconteceram. Anteontem, sábado, e ontem, no domingo. Hoje, o Ceará fecha a rodada contra o Bragantino. Campeonato que a gente disputa, então tem que estar atento aos adversários, tem que saber posicionamento, né, dos adversários, e isso eu sou um cara que costumo ver muito, né, e ver as falhas, onde tem falhas, onde tem os pontos fortes deles também. Esse campeonato é especial para o Fernando Sobral. Jogou 4 anos com o Ceará na Série A, 19, 20, 21 e 22. Saiu justamente no ano em que o time foi rebaixado. Voltou agora em 2025, já fez gol na decisão que deu vantagem para o Ceará na final do Cearense, já faturou o primeiro título no retorno, agora é a vez do principal campeonato. Pés no chão para 2025. E o jogo contra o Bahia pela Copa do Nordeste serviu de exemplo. Eu particularmente fiquei muito pensativo, né, porque não podemos tomar 3 gols, né, não podemos de jeito maneira tomar 3 gols, principalmente falando de Série A, porque as equipes são muito maduras, jogadores experientes, então para correr atrás é muito difícil. Segundou no último dia do mês, que é o primeiro dia do Ceará na volta à elite. O primeiro compromisso é contra o Bragantino, fora de casa. O time paulista tem 6 derrotas e 5 vitórias em 15 jogos na temporada. Bem diferente do Ceará, que só perdeu 2 vezes no ano e já tem um título conquistado. Tem feito bons jogos e vai confiante para a estreia na Série A 2025. E com os deveres de casa todos feitos. A começar pela reunião do elenco para assistir palestras sobre arbitragem e vídeos sobre o adversário também. Renato está de volta para a gente bater um papo sobre esse Ceará na Série A. O que a gente pode esperar, Renato? Essa é a pergunta de milhões, porque se a gente falou do Fortaleza no sentido de estava em baixa e chegou no Brasileiro precisando dar respostas, o Ceará é o inverso. Ele chega em alta, chega com um time muito mais ajustado, numa competição também de um nível superior, que ele vai precisar dar uma resposta e que o desafio dele é muito grande. Enfrentar o Bragantino fora de casa pode ser um adversário teoricamente mais fácil. Por quê? Porque o Bragantino no começo de ano fez um Paulista até ok, passou para as quartas de final, perdeu para o Santos nas quartas do Paulistão, mas em termos de jogo, o Bragantino, por exemplo, teve muita dificuldade com os jogos aí pela Copa do Brasil, passou nas duas fases nas penalidades, contra times bem inferiores a ele. Souza e São José, né? Souza e São José, né? Então, assim, o Ceará tem a possibilidade de fazer um bom jogo, um jogo equilibrado contra um time que também precisa dar uma resposta para o seu investidor, principalmente para o seu torcedor. O Ceará tem um time equilibrado, tem um time ajustado e tem uma característica que pode ser favorável ao Ceará nessa Série A, que é ser um time de transição, ser um time que sabe jogar dessa forma, esperando o adversário sair, o adversário se expor. E na Série A, os adversários que o Ceará vai pegar tem essa característica de propor jogo, de vir para cima, principalmente com a obrigação, entre aspas, de vencer adversários como o Ceará em seus domínios. Então isso pode ser favorável e acredito que o Léo Condé tem trabalhado o time do Ceará para isso. É uma estreia, é importante começar pontuando, cravar uma vitória é sempre muito complicado, mas dos adversários que o Ceará vai ter fora de casa, o Bragantino é um que precisa ser
pensado, precisa ser trabalhado como um resultado acessível, mais acessível ao Ceará do que qualquer outro adversário. Então, que realmente essa estreia do Ceará realmente seja muito positiva e que a gente possa estar falando aqui amanhã, quem sabe, de uma vitória. Outro detalhe, sabe, Renato? Na sequência, o Ceará tem Grêmio em casa, Em casa. pesado, e o Juventude em Caxias. E aí depois... Se a gente fizesse esses microcampeonatos, né, de 3 em 3 ali, é bem complicado. E fecha os 4 jogos com o Vasco. Com o Vasco aqui. Então, assim, é uma sequência que dá pro Ceará pontuar. Dá pra pontuar. Mas, assim, também não é nada absurdo perder os 2 jogos fora de casa, né? Então, realmente, é Série A do Campeonato Brasileiro. Série A do Campeonato Mais Brasileiro. Série A é impossível. É ótimo que a gente esteja falando sobre isso. Exatamente. Ótimo. Valeu, Renato. Valeu, Justo. Valeu, Flavinha. Abraço pro Renato. Bom, não sei se o seu time tá ganhando, tá? Mas o que eu sei é que o preço baixo de verdade só a Casas Alves faz. Olha só, preço do cimento por apenas R$ 29,90 na Casas Alves. Tá muito barato, hein, gente? Além disso, tem piso por R$ 16,90 e porcelanato. Tem? Claro que tem. Inacreditável. Está por R$ 37,90. Porcelanato tipo A e ainda porcelanato em 10 vezes sem juros. Onde? Nas Casas Alves, claro. Então gostou? Segue o Instagram da Casas Alves, @CasasAlves. Em breve, tá? Em breve, Casas Alves lá em Caucaia. Atenção, galera de Caucaia, daqui a pouquinho, Casas Alves chegando por aí também. Hora de conferir os resultados da primeira rodada do Brasileirão, que termina hoje justamente com essa partida do Ceará. O Fortaleza abriu tudo, inclusive Lucero, o gol do Lucero foi o primeiro gol da Série A de 2025, tá? Lucero, o artilheiro do Fortaleza, que abriu o placar no Brasileirão. São Paulo e Sport empataram em 0x0, um bom resultado pro Sport, considerando um jogo contra adversário forte, fora de casa, tá? Acho que o São Paulo perdeu até um pênalti, não foi? Exatamente. Foi que a Léo perdeu o pênalti. Cruzeiro venceu o Mirassol com direito a gol de Gabigol, tá? Gabigol de volta à Série A. E aqui também o Reinaldo perdeu o pênalti. Exatamente, teve um pênalti defendido por Cássio. Grêmio venceu o Atlético Mineiro por 2x1, Juventude venceu o Vitória por 2x0. Teve um empate entre Flamengo e Internacional fechando o sábado, tá? No domingo, o duelo entre campeão e vice-campeão do ano passado, Palmeiras e Botafogo, 0x0 lá no Allianz Parque. Que gramado horrível do Allianz Parque. Não sei se você assistiu, mas estava uma coisa tenebrosa. E olha, o Vasco venceu o Santos de virada, tá? É o time da virada. 2x1, é o time da virada lá em São Januário, fez 2x1. Bahia e Corinthians no jogo do domingo às 8 horas. Ficou 1x1, empate, tudo igual. E hoje, claro, tem Bragantino e Ceará com transmissão da Jangadeiro Band News FM. Um cheiro pra todo mundo, que a gente vai ficar de olho nesse Ceará e Bragantino. Boa sorte ao Vozão na Série A, tá de volta a elite do futebol brasileiro. Amanhã a gente traz todas as informações por aqui. Amanhã a gente tá de volta por aqui. Tchau, tchau. Tchau. Futebolês, oferecimento, Sequipe, solução completa para sua frota. Serviço Chevrolet, é rápido, é fácil, é Chevrolet. Sicredi, aqui não é só dinheiro, é ter com quem contar. Acal Home Center, tudo para sua reforma e construção. Só aqui na Auge Motos, você encontra a Honda dos seus sonhos. Moto é Honda, Honda é Auge. Sanalto e você, a escalação perfeita para seu Chevrolet Zero. Siga @Sanalto Chevrolet e jogue junto. Veda City, paz para toda obra.